Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, vamos falar com a Dai. Desde já, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe, mande dúvidas, críticas, sugestões, tudo será muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O que te deixa com medo? O que dispara o seu medo? Você já sentiu medo a ponto desse medo te travar? De você não conseguir sair de casa, não conseguir cumprir sua agenda, seus compromissos? O que te deixa com medo? Você já percebeu se esse medo ele vem de algum trauma, de algum pensamento recorrente? Você tem alguma fobia? Esse medo virou patológico, virou uma doença? E aí, você tem alguma fobia? Você já se perguntou de onde vêm esses pensamentos e por que esse medo consegue e tem a capacidade de travar uma pessoa? Você já se perguntou se o seu medo é derivado de um trauma, de pessoas, de situações? Da onde vem esse medo? Para a psicologia, o medo nada mais é do que um estado afetivo solicitado pela consciência. Quando solicitado, ele gera uma certa insegurança. E essa insegurança nem sempre é racional. Ela pode ser disparada por um pensamento, por uma pessoa ou por uma situação específica. O medo pode surgir, pode ser ativado lá dentro da nossa consciência através de uma interpretação errada, através de uma imaginação. Não é à toa que muita gente que sonha e depois acorda e fica com medo daquele sonho. Ou seja, eu sei que não vai acontecer, eu sei que era só um sonho, mas mesmo assim eu fico com medo. É uma coisa que eu imaginei e que me deixou com medo. Às vezes não é uma coisa muito lógica, mas causa medo. E aí esse medo pode travar. Esse medo, se não for ressignificado, se não for pensado, foi só um sonho. Se eu não ressignificar esse medo, ele pode sim virar um trauma. E aí, com o decorrer dos dias, eu ter outros comportamentos. Antes não tinha medo de determinado bicho, aí passa a desenvolver uma fobia. Então a gente tem que estar atento aos nossos medos, aos nossos traumas, ao que nos trava. Então o medo pode vir de uma interpretação, ele pode vir de uma imaginação ou ele pode vir derivado de uma crença. Eu acredito muito em algo e aquilo passa a ser uma verdade absoluta para mim. E aí eu acredito naquele medo e aquele medo pode me dominar, pode me travar, pode interferir no meu dia a dia e pode sim virar uma doença, que aí é no caso das fobias. Para lidar com seus medos, com seus traumas, se já tem uma fobia e tratar, existem várias técnicas dentro da própria psicologia. O primeiro passo é procurar um profissional qualificado, fazer terapia, se conhecer, entender o fundo desse medo, esse fundo emocional. E existe uma técnica muito conhecida que todo mundo fala, que é a dessensibilização sistemática. Ela é muito utilizada para tratar fobias e medos específicos. Porém, o profissional tem que saber levar. E é bom você procurar terapia desde sempre, para primeiro você se conhecer seus traumas, seus medos, o que gera ansiedade em você. Você se conhecendo já é um passo muito significativo para qualquer tipo de tratamento. Então, a terapia, além do autoconhecimento, ela vai lidar sim com essas fobias. E aí, com a técnica de dessensibilização sistemática, o profissional vai lidar especificamente com aquele medo que a pessoa tem. E aí, como que é isso? É uma escala que ele vai projetando no paciente, de acordo com cada paciente, com cada fobia, porque pode ter traumas específicos também impregnado ali naquele medo. Pode ter muita história, muita bagagem, então não é 880 que vai funcionar igual para todo mundo. Mas essa técnica consiste em ir apresentando o medo para a pessoa gradativamente. Se ela tem medo de palhaço ou medo de algum bicho específico, primeiro eu vou mostrar, falar sobre o bicho, falar sobre o palhaço, contar histórias sobre o animal que ela tem medo, ou contar histórias sobre o palhaço. Depois eu vou mostrar foto. Aí depois de um tempo eu mostro o vídeo. Até depois eu fantasiar situações em que ela vai estar na presença desse objeto, ou desse animal, ou da pessoa, do que causa o medo. E é gradativamente. Tem gente que com 2, 3 sessões já consegue lidar muito bem. E tem gente que vai demorar mais sessões.
Então é relativo, depende da gravidade. Cada ser humano é único, como eu sempre costumo dizer aqui. Então, se pergunte quais são os meus medos, o que me trava, eu tenho algum tipo de fobia, eu tenho algum tipo de trauma. São questões básicas que você pode começar investigando para quando procurar o profissional ficar mais fácil ainda de tratar, de se conscientizar, de dessensibilizar esse medo e enfrentá-los. As fobias mais comuns hoje em dia são a aracnofobia, fobia social e as fobias específicas, que são aquelas, ai, tenho medo de cobra, ai, tenho medo de palhaço, ou ai, tenho medo de dirigir. Pode ser de um objeto específico, ou de uma situação específica, ou de um animal. Então, ela é uma fobia específica. A aracnofobia é o medo de aranha, né, que é muito comum também aparecer nos consultórios. E as sociais, que é aquela que a pessoa tem dificuldade de conversar, de sair. Então, a terapia ajuda muito a pessoa a enfrentar o medo, a enfrentar o trauma, descobrir a fundo o que levou ela a se tornar assim ou ficar assim. Aí pode ser ou não um trauma. Então, é importante a gente investigar. O que não dá é para a pessoa viver com o medo, porque o medo, ele trava, o medo, ele paralisa. Você viver com medo é você viver escravo de algo. Você viver com medo é você viver travado, é você não conseguir deixar fluir as suas metas, os seus objetivos. E aí a gente está falando de fobias, estamos falando de ansiedade, de medos específicos que podem gerar milhões de outras sensações, emoções, sentimentos. Mas tem pessoas que têm medo de morrer. Tem pessoas que têm medo da vida profissional, tem medo de ficar pobre, medo de ficar sozinho, da solidão. Então, assim, vamos entender quais são os nossos medos. Se esse medo está derivado de uma crença, de um trauma, de um pensamento recorrente, para a gente poder se tratar e se libertar, porque não queremos que ninguém viva escravo de nenhum medo. E aí, crie metas positivas, pensamentos positivos, metas específicas, faz um checklist de todos os seus medos e faz um checklist de tudo o que é meta que você quer alcançar, quais são os seus objetivos. Não deixa esses medos, esses traumas travar as suas metas. E é assim que a gente vai lidando e enfrentando e seguindo a vida. Então, primeiro a gente tem que conhecer o que? Essa bagagem negativa, o que é meu medo, o que me trava, para depois construir a lista do que eu quero, quais são os próximos passos que eu quero dar. Se eu olhar aqui, que dentro do meu medo tem alguma coisa da minha lista que está aqui, eu tenho que enfrentar esse medo, superar, para poder conseguir esse objetivo. Por exemplo, eu tenho medo de relacionamento, mas o meu sonho é casar. Então, como é que eu vou casar se eu não sei me relacionar? Então, primeiro a gente trata o medo, a gente trata o trauma, tenta entender, conhecer, para depois conseguir concretizar esse sentimento, essa vontade, esse desejo, essa meta. E é uma meta possível? Basta eu querer para ela ser possível. Basta eu enfrentar os meus medos, não me deixar escrava de nada, não me deixar travada e seguir, porque tudo vai fluir. E é isso, eu espero ter contribuído. Grande beijo e até a próxima. Escreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe. Toda dúvida, crítica e sugestão será muito bem-vinda. Até a próxima!